Então, basicamente, esse é o código, né? Você vê que é meia dúzia de linha de código aqui, que eu vou utilizar para transformar esse arquivo OFX num arquivo XML. Então, agora a gente vai testar para ver se está funcionando. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, onde vou te mostrar recursos e técnicas que vão te ajudar a automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Eu sou o professor Marcos Amorim e o tema da live de hoje é como automatizar a conversão de um extrato bancário em um arquivo XML. Então, a ideia dessa live de hoje é para responder a dúvida de um dos meus alunos que me perguntou o seguinte: professor, tem um arquivo OFX aqui. Para quem não sabe, um arquivo OFX é nada mais, nada menos que um extrato bancário. Então, você pode gerar um extrato bancário em TXT, em PDF, por exemplo, e nesse formato OFX. E aí, qual a vantagem de você usar esse tipo de arquivo para poder fazer lá a sua conciliação bancária, por exemplo, lá no contábil, né? Normalmente a gente fala aqui sobre a área fiscal e tributária, mas hoje a gente vai abrir essa seção e ajudar o pessoal do setor contábil. Então, esse tipo de arquivo ele traz todas as informações sobre a movimentação bancária. E sendo dados, é muito melhor da gente manipular do que se a gente estivesse trabalhando com um arquivo PDF, por exemplo. Então, eu consigo automatizar a conciliação bancária, por exemplo, ou importar esse extrato bancário direto para o meu sistema de contabilidade, desde que eu saiba como manipular essas informações. E por que eu preciso, por que é interessante eu converter um arquivo OFX num arquivo XML? Primeiro, porque a estrutura de um arquivo OFX é muito parecida com a estrutura de um arquivo XML. Então, tem umas tags lá abrindo e fechando, né, o meu arquivo OFX. Eu também tenho essa mesma estrutura quando se trata de um arquivo XML. Porém, nem tudo são flores. Tem algumas coisinhas, alguns detalhezinhos ali que acabam impactando, né? Eu só chegar lá no arquivo que tem lá OFX e mudar a extensão dele para XML e pronto, está tudo resolvido. Tem algumas configurações, alguns percalços no meio do caminho que a gente vai precisar vencer, e aí por isso eu estou fazendo essa live aqui para responder esse meu aluno e também para ajudar você que atua aí na área contábil a resolver esse problema, a automatizar essa conferência, essa importação do seu extrato bancário para dentro do seu sistema de contabilidade. Então, já vai se preparando aí, abre o seu Excel que eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a construir isso juntos. Então, vamos nessa. Eu tenho aqui um arquivo OFX de exemplo para quem não conhece, né, não sabe como é que ele funciona. Vamos dar uma explorada nesse arquivo aqui primeiro e depois a gente vai construir a nossa automação para resolver esse problema. Então, estou abrindo aqui o arquivo. Ele funciona mais ou menos assim, tá? A gente tem primeiro uma espécie de cabeçalho, né, onde a gente tem algumas informações aqui. Então, data, a versão, segurança, o encoding, o charset. Então, tem uma série de informações aqui sobre o arquivo. E ele começa, de fato, aqui, ó, na tag OFX. Então, a gente pode observar que é uma tag muito parecida, na verdade, idêntica à tag de um arquivo XML. Então, ele vai lá abrindo as tags, certo? Então, ó, abre aqui a tag code, coloca aqui a informação e fecha a tag code. E assim vai. Então, é a estrutura de um arquivo XML. Qual o problema que a gente percebe aqui, ó? Por exemplo, eu tenho aqui a tag status, abriu aqui, fechou aqui, beleza? A tag code, abriu, fechou. Severity também. E a gente tem essa tag aqui, ó, DT Server. Então, observe que ela abre, né, que é a data de alguma coisa aqui. E ela não fecha a tag. Eu tenho uma linguagem também, português, né? Também não fecha. E tenho essa aqui também, que também abre e não fecha. Depois eu tenho essa tag FI aqui fechando. Então, qual é a situação aqui? Ó, aqui, na verdade, a tag abrindo. Então, ela abre aqui, fecha aqui. E eu tenho algumas informações. Ó, tem uma organização aqui, Banco do Brasil e tal. Também não fecha a tag. E essa feed também não fecha a tag. Então, essa é a diferença de um arquivo OFX para um arquivo XML. Então, todo arquivo XML, ele abre uma tag e, obrigatoriamente, ele fecha essa tag também. No caso do arquivo OFX, a gente está vendo aqui que ele abre a tag, mas parece que ele esqueceu de fechar, né? Então, eu precisaria, para converter esse arquivo OFX num arquivo XML, a primeira coisa que seria necessário, portanto, seria eu fechar essas tags que estão abertas aqui. E eliminar também esse cabeçalho aqui que um arquivo XML não reconhece essas informações e substituir pelo cabeçalho de um arquivo XML. Então é isso que a gente vai fazer na nossa live de hoje. A gente vai
trocar esse cabeçalho por um cabeçalho de um arquivo XML, a gente vai identificar quais são as tags que foram abertas e não foram fechadas, vamos fechar essas tags e a partir disso a gente vai ter um arquivo XML funcional, que a gente pode importar ele para dentro do nosso Excel, fazer um relatório com essas informações, ou pegar essas informações, gerar um arquivo para importar dentro do nosso sistema de contabilidade. Vai depender muito do que você quer fazer, mas você vai conseguir transformar as extensões desse arquivo de OFX para XML e a partir daí a sua imaginação vai mandar o que é que você vai fazer. Então, vou fechar aqui, tá? E a gente vai começar a explorar esse arquivo. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou abrir aqui o meu Excel. E aí, eu sempre gosto, né, de explicar como é que a gente faz para chegar nessa aba aqui, o desenvolvedor. E sempre gente nova chegando aqui no canal. Então, eu vou clicar com o botão direito, personalizar a faixa de opções. Então, nem sempre essa tag aqui, essa aba, né, ela vem aqui dentro do Excel. Então, às vezes, você vem, ela está desabilitada, está assim, ó. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, botão direito do mouse em qualquer lugar aqui, na faixa de opções. Clica em personalizar a faixa de opções, marca aqui a guia desenhar não, guia desenvolvedor e dá um OK e pronto. Agora você já tem a guia desenvolvedor habilitada. Então é muito importante porque ela vai fazer a gente acessar os recursos de programação que vão ajudar a gente a automatizar as nossas rotinas de trabalho. Então ela é a porta de entrada, tá? Então o Excel é como se fosse o guardião dessa ferramenta que a gente vai utilizar, que é o Visual Basic. Eu vou clicar aqui e entrando aqui, ó, a gente vai configurar o nosso ambiente de desenvolvimento. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, inserir módulo. Antes disso, na verdade, vem aqui em ferramentas, opções, e aí deixa a sua janela, ó, igualzinha a minha aqui, ó. Vai marcando tudo que tinha marcado, os números que tiverem, coloca igual também, porque isso aqui vai ajudar a gente a fazer a nossa codificação de uma maneira muito mais leve, né? De uma maneira muito mais simples. Então deixa assim, do jeito que o meu tá aqui, dá uma pausada no vídeo aí, copia, dá um OK, e aí sim, vem aqui comigo, inserir módulo, e a gente já tem um módulo aberto aqui, com essa opção, inclusive, Option Explicit, tá? Uma outra coisa que a gente vai precisar na live de hoje é dessa janela aqui, ó, verificação imediata. Então, o meu já está configurado, inclusive teve uma live onde eu mostrei como é que configura isso aqui. Mas o que é que você vai fazer? Vocês vão clicar em exibir, verificação imediata, ou Ctrl G. E aí vai abrir essa janelinha aqui pra gente. É como se fosse uma espécie de bloco de notas. A gente vai imprimindo algumas informações aqui pra gente poder observar e analisar, tá bom? Então, beleza, essa é a configuração básica para eu conseguir criar minha rotina. E eu vou clicar aqui em ferramentas, referências, e vou buscar aqui a minha biblioteca. E eu já tenho um bocado de código que eu fiz aqui que vai me facilitar essa minha rotina. Então, vou habilitar aqui essa biblioteca. Já está aqui todas as informações que eu utilizo no meu dia a dia. Eu ensinei, inclusive, como que você pode criar a sua própria biblioteca com os seus próprios recursos. Em alguma live anterior a essa, eu não lembro exatamente o número agora. Você pode procurar. E a gente vai utilizar, vai criar essa referência que eu criei aqui. E isso vai fazer com que a gente demore menos tempo. Uma ideia aqui é eu mostrar para vocês especificamente como transformar as informações de um arquivo FX num arquivo XML. Vamos focar exatamente nisso, para a gente não gastar muito tempo. Todas as outras coisas que eu vou pular aqui eu já ensinei em algum outro vídeo do canal. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui em uma public sub converter OFX em XML. Criei aqui uma rotina, tá? Então, vou chamar ela de conversor OFX, fica mais bonitinho. Então, acabei de criar aqui a minha rotina. Essa é a rotina que vai ser a responsável por transformar aquele arquivo FX que a gente acabou de ver num arquivo XML. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar algumas variáveis. Então, para quem é novo aí está chegando nesse mundo de automação, variável basicamente, o computador tem uma memória, né? Então, dentro da memória do computador, é como se eu delimitasse um espaço ali e desse um nome para aquele espaço de memória. Então, a gente chama isso de variável. Então, eu dou um nome para aquele espaço de memória, guardo alguma informação lá e quando eu quiser acessar aquela informação, eu simplesmente dou esse nome para o computador e ele me devolve os dados que estão lá dentro. É tipo quando você vai no mercado que tem aquele armário, né, com um número e o pessoal te dá um pegador, um cartão com um número e quando você volta, você dá aquele cartão e a pessoa devolve as suas compras. Basicamente é assim que funciona uma memória, ou uma variável. Din args. Vou colocar aqui vírgula arg. Então o que é isso? Eu já estou criando aqui variáveis para guardar o endereço. Eu posso inclusive fazer isso para mais de um arquivo, tá?
Então, eu vou pegar ali arcs, que são arquivos, né? E arc, que é um arquivo individual. Então, eu vou começar já abrindo uma janela. A gente vai fazer um comando aqui para abrir uma janela e dessa janela eu selecionar qual arquivo que eu estou querendo trabalhar. E eu vou usar esse comandinho aqui, ó. Arcs vai ser igual a util.selecionar arquivos. Esse aqui é um comando da minha biblioteca pessoal, então eu criei. Você provavelmente não vai conseguir acessar esse comando aqui mesmo, tá? Mas já mostrei diversas vezes aqui no canal como que você faz para abrir para criar uma rotina que abre uma janela para você selecionar um arquivo. Então, para a gente não perder muito tempo com isso, eu já vou usar essa rotina que já está aqui pré-criada. E eu vou colocar a extensão do arquivo com OFX, tá? Então, esse comando aqui vai acessar um código que eu já criei antes, que já ensinei aqui no canal também como é que faz, que vai abrir uma janela e selecionar apenas arquivos no formato OFX para eu importar. Então, ele vai pegar todos os endereços que eu tiver lá, no caso eu só tenho um arquivo, se eu tivesse mais de um, ele colocaria todos os endereços aqui. E aí eu vou fazer um loop, então, for each arc in arcs. Next arc. O que eu fiz aqui? Eu estou fazendo um loop que vai passar por todos os arquivos. Se eu tiver mais de um, ele vai pegar o arquivo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4 e assim sucessivamente. Então, quando eu passar por esse conjunto de arquivos, pegar o arquivo número 1, o que é que eu quero? Eu quero que ele traga as informações desse arquivo para mim. Para isso, eu vou usar um outro recurso da biblioteca que eu criei, que é fnsped.importarfd. Também já ensinei aqui no canal várias vezes como é que faz para importar arquivos do SPED para dentro da memória do computador. Então, eu vou usar, no final das contas, não seria nem importar FD, seria importar TXT, tá? Mas vamos deixar assim mesmo, e eu vou colocar aqui o endereço do arquivo que eu quero importar. Então, arc, que é justamente essa variável aqui. Então, aqui eu tenho todos os endereços de arquivo, aqui eu tenho um por um. Então, eu vou pegar esse endereço especificamente e vou trazer para cá e vou guardar numa outra variável, que eu vou chamar, nesse caso aqui, ó, chama ela de OFX, tá? Então, eu vou dizer que OFX é igual a fnsped importar a fd arc. Beleza? Pronto. Então, ele vai pegar as informações desse arquivo TXT, vai importar para dentro da memória do meu computador e vai guardar aqui, ó, nessa variável OFX. Vamos testar? É por aqui. Beleza? Vou colocar aqui um stop e vamos dar um F5 só para a gente testar se está funcionando direitinho. Então, deixa eu buscar aqui nosso arquivo. Aí aqui, abrir. E ó, já trouxe. Deixa eu vir para cá. OFX. Tá? Variáveis locais também. Um recurso que você pode habilitar aqui. Ó, exibir variáveis locais. E ele vai trazer uma janelinha dessa aqui. Então, aqui eu tenho ó, a variável OFX. E eu tenho a numeração. Tá? OFX 0, 1, 2, 3. E aí vai. Então, observe que cada um número desse é uma linha lá do meu arquivo OFX. Então, eu posso percorrer linha a linha esse arquivo, que é justamente o que a gente vai fazer a seguir. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar um stop. E aqui a gente vai criar um outro loop. Então, eu criei um loop para passar arquivo por arquivo. E agora a gente vai criar um loop para passar linha por linha desse arquivo. Então, eu vou fazer ó, for each. Aí eu vou criar uma outra variável aqui. Ó. Eu vou chamar de registro. Tá? Então, for each, registro, in OFX. Tá? Então, a gente pode fazer assim. E a gente também ó, pode simplificar. Ó. Isso aqui não é igual a FX, que eu estou trazendo para cá. Então, eu vou simplificar. Ó. Eu vou recortar isso daqui e vou trazer para cá. E vou apagar esse FX aqui. Ó. Então, eu estou escrevendo menos linhas de código agora. Estou simplificando aqui o meu processo. E aqui eu vou fechar. Next. Registro. Pronto. Opa. Ah, tá. Faltou. Eu sempre tenho o costume de salvar, né? Do Ctrl B aqui. Só que esse arquivo não está salvo. Então, uma parte muito importante também do nosso projeto é a gente salvar esse arquivo. Porque eu estou digitando código aqui. Então, se eu salvar ele no formato padrão de uma planilha Excel, ele vai apagar tudo isso aqui. Eu vou perder todo esse trabalho que eu tive. Então, eu vou salvar. E a gente vai selecionar ó, o formato pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Clicar aqui. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó, conversor OFX. Pronto. Acabei de criar aqui minha pasta
não vou perder mais o código que eu digitei. Então ele vai pegar lá todas as informações, né, linha a linha daquele arquivo, e vai trazer para cá, e a gente vai passar agora registro a registro. Então, só para vocês verem o que é que acontece, eu vou trazer isso aqui mais para cá. Vou jogar isso aqui bem para cá, pro cantinho. Isso aqui eu vou trazer mais para cá. Deixa eu deixar aqui bem grande. E eu vou colocar assim, ó, debug.print. O que é isso aqui? É para eu imprimir nessa janelinha aqui, ó, de verificação imediata. E eu vou pedir para imprimir para mim o registro. Então, eu quero que todas as linhas daquele registro, naquele arquivo, caiam aqui, ó, na minha janela de verificação imediata. Então, vou até subir um pouquinho mais aqui, para a gente poder acompanhar. Vou salvar e vou dar aqui um F5. Vou selecionar o arquivo, abrir. Olha lá, está imprimindo para mim todas as linhas do arquivo. É um arquivo bem grande, então ele não consegue mostrar para mim do início ao fim. Então ele quebra aqui em algum momento, ele vai, né, apagando o que já escreveu, porque tem um limite de linhas que ele consegue imprimir aqui. Mas a gente consegue ver que tem bastante linhas aqui, né, bastantes linhas. Então eu vou apagar todas essas linhas. Isso prova que está funcionando, a gente está conseguindo fazer a importação dos dados do arquivo FX. Só que aí tem um detalhe, lembra que eu falei para vocês que tem um cabeçalho, né? Então, eu percebi, observando aqui, ó, que esse cabeçalho ele tem um padrão, ele tem 2 pontos, sempre tem 2 pontos, né, nessas linhas daqui de cima, e eu não quero utilizar essas linhas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminá-las. Como é que a gente vai fazer isso? Dá um stop aqui. Vou fazer assim, ó. Vou criar um condicional agora, tá? Então, if... A gente vai usar uma função para identificar esses caracteres, esses 2 pontos, tá? Que função é essa? É instr. Como se fosse instring dentro do texto, né? Então, instring, eu quero pegar a string ou texto, né? Que nesse caso é o registro que a gente está trabalhando. E eu quero que ele procure para mim, ó, entre aspas duplas, tá? 2 pontos, vou fechar aqui. Então, eu estou dizendo, ó, vai lá na variável registro e procura esse caractere aqui, 2 pontos. Então, se você encontrar, então, imprime para mim esse registro. Então, ele só vai imprimir para mim os registros, né, as linhas, que tiverem 2 pontos. Então, vamos testar aqui. Vou dar um F5 e vamos ver. Selecionar aqui o arquivo. E olha lá, ele já trouxe para mim apenas aquelas linhas do cabeçalho. Então, já sei agora como evitar essas linhas aqui, certo? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou dar aqui um stop. A gente vai alterar um pouquinho essa linha aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui if not, né? Não, se sim, ele vai imprimir todas as linhas que tiverem 2 pontos. Se eu coloco um not aqui na frente, ele vai fazer o inverso disso. Então, ele vai imprimir só o que não tiver 2 pontos. E aí vamos fazer o seguinte, vamos criar um contadorzinho aqui, ó. I igual a I mais 1. Tá? E a gente vai colocar aqui, ó, if I igual a 100, então stop. E vou apagar esse stop de baixo. Por que eu fiz isso? Para a gente conseguir pegar as primeiras linhas, né? Para a gente ver se realmente ele eliminou ou não essas primeiras linhas do cabeçalho. E eu vou criar aqui uma variável de i as long, que é para a gente contar a quantidade de linhas. Tudo ok? F5. Seleciona aqui, abrir. Opa, tá. Aí que deu ruim aqui. Por quê? Coloquei no lugar errado, né? Eu tenho que recortar isso aqui. Colar isso aqui. Pronto, agora sim. Estava aqui no loop de arquivos, né? Então eu tenho que colocar dentro do loop do arquivo que está passando registro a registro. Então vou salvar. Dar um F5 e agora vamos ver a mágica acontecendo aqui. Pronto. Pegou as 100 primeiras. Ó, ele está imprimindo ainda o cabeçalho. A gente não quer. Então, ó, vou apagar isso aqui. Como é que funciona aqui? Quando ele encontra esse caractere, ele traz um número. Tá? Se ele não encontrar nada, ele vai trazer 0. Então, eu vou dizer assim, ó, se isso aqui for igual a 0, eu cravo aqui que eu só quero que imprima se isso aqui for igual a 0. Ou seja, se não tiver 2 pontos na linha, tá? Então, a ideia é eliminar isso aqui do nosso arquivo. Então, vamos lá. Ctrl T aqui, vou apagar. Ctrl B para salvar. F5. Arquivo FX, abrir. Pronto, vamos lá no comecinho. Ó,
já eliminou, tá? Então, essa é a linha aqui que vai fazer a gente eliminar aquelas linhas do cabeçalho. O cabeçalho do arquivo fx. E agora, a gente vai seguir aqui. Qual o desafio que a gente tem agora? A gente tem o desafio de fechar as tags que estão abertas. Para isso, tem um outro detalhe também, ó. A gente observa que a gente tem aqui espaços em branco, né, antes do início de cada tag. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar também eliminar esses espaços em branco antes do início de cada tag. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeira coisa, vou apagar isso aqui e vou colocar aqui, ó, um end if, tá? Então, eu quero que ele imprima para mim só as linhas que não tem 2 pontos, que são as linhas do cabeçalho, e colocar aqui onde registro for diferente de vazio, tá? Se tiver alguma linha vazia aqui, eu também não quero que ele imprima no meu arquivo. Então, é uma maneira de eu garantir que só vão ter dados válidos no meu arquivo. Beleza, uma vez que ele encontrou esses dados, né? Então, o fx aqui, ele vai para baixo, a gente precisa identificar quais são os registros que estão com as tags abertas, mas não estão com as tags fechadas. Como que eu faço para identificar isso? Vamos pegar esse primeiro aqui, o code. Então, ele abre a tag code, coloca a informação e fecha a tag code. Qual a diferença da tag abrindo para a tag fechando? É que a tag abrindo eu tenho um símbolo de maior que e menor que, e o nome dentro. E aqui, ó, eu tenho menor que barra. Então, eu vou procurar, qual é o meu desafio? É encontrar linhas que tenham menor que e barra. Então, isso significa que ele está fechando. Se ele não tiver esse padrão, quer dizer que a tag está aberta. E aí, se a tag estiver aberta, a gente vai precisar fechar ela, tá bom? Mas antes disso, ó, vamos trabalhar essas questões aqui, ó, dos espaços em branco. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai isolar apenas a tag aqui no seu... Eu quero começar a pegar daqui, ó. Então, eu vou imprimir daqui para frente. Essa parte aqui, de espaço em branco para trás, eu não quero. Porque senão isso aqui vai dar problema na hora de gerar o meu arquivo XML. Para isso, a gente vai usar uma funçãozinha aqui, ó. Mesma função que a gente acabou de usar, que é essa aqui, ó. Em str, a gente só vai mudar o caractere que a gente está buscando. Então, em str e menor que. Então, o que é isso aqui? Eu estou dizendo, computador, procurar para mim, na linha, esse símbolo, menor que. Por quê? Porque é o primeiro caractere válido que eu vou utilizar aqui. Qualquer linha tem que ter esse caractere primeiro para eu conseguir transformar ele num arquivo XML. Se não tiver isso aqui, não tem jeito. Então ele vai procurar isso aqui. Quando ele encontrar, ele vai trazer um número. Ó, esse caractere está na posição X. E em cima disso é que eu vou fazer todas as minhas alterações. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou criar... vou utilizar, né, a variável registro e vou dizer que ela é igual a... Aí eu vou usar uma função chamada right, que é isso, direita. Então, eu quero começar a contar da direita para a esquerda. Então, eu vou botar aqui, ó, registro, e vou fechar aqui. O que é que eu estou fazendo? Estou dizendo, ó, conte da esquerda para a direita, e ele vai contar aqui a quantidade de caracteres. Então, ele vai contar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, vou botar aqui embaixo, aqui. 1, 2, 3, 4. Então, o caractere 4 é o primeiro caractere. Então, se eu peço para ele contar da direita para a esquerda, ele vai fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4. Ele vai parar aqui, só que não é o que eu quero. Eu quero que ele pegue daqui até o final. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma outra variável, uma outra função chamada len. Então, len, ela me diz qual é o tamanho total, do início até o fim. Inclusive, pegando essas partes em branco. E eu quero, então, que ele pegue da direita para a esquerda a quantidade total de caracteres, menos a quantidade de caracteres até chegar no registro, nesse símbolo aqui menor que. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Tudo menos o símbolo até eu chegar aqui. Tá? Menos a quantidade de caracteres até eu chegar aqui. Então, isso vai garantir que eu pegue só essa partezinha do código, que é o que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, ó, len registro menos registro menor que. Tá? Então, ele vai contar a quantidade total de caracteres no registro e vai subtrair da quantidade de caracteres até eu chegar no símbolo menor que é esse primeiro símbolo aqui. E dessa forma, eu vou pegar da direita para a esquerda só esse pedacinho aqui. Vamos testar? Então, eu vou dar um Ctrl T, apagar aqui. E a gente vai pedir para imprimir. Vou até mudar aqui, vou botar debug.create. F5, o Fx, abrir.
olha lá, a gente já não tem mais aquela coisa do espaço em branco no começo, tá? Não tem mais nenhum. Só que observem que ele comeu, né, a tag menor que. A gente quer ela também. Então eu vou colocar aqui, ó, mais um, tá? Só para ele pegar um caractere a mais na esquerda. Então vou apagar aqui, Ctrl T, apagar, F5, FX e beleza, olha lá. Agora sim a gente já tem o padrão que a gente queria. Beleza, o que é que eu posso ver aqui? Ó? Eu vejo que eu tenho tags que estão abertas, mas não estão fechadas, porque essa tag eu só vou fechar lá no final do arquivo. E eu tenho tags abrindo e fechando, e tenho tags que abrem e que não fecham. Eu tenho que buscar especificamente esse tipo de tag aqui. Ó. Tenho que imprimir só isso aqui. Porque isso aqui, ó, é uma tag que está fechando. Legal, isso aqui eu não vou mexer. Isso aqui é uma tag que tem uma abertura e tem um fechamento. Então eu também não quero mexer com ela. Então, essa aqui é uma tag que só tem abertura, mas não tem nenhum dado. Então, não tenho que fechar ela. Ela é fechada lá no final. Por exemplo, essa tag status aqui, ela abre aqui e fecha aqui. Então, tá tudo ok com ela. Mas essa tag daqui, ó, eu preciso abrir e fechar. Então, vamos agora procurar identificar esse tipo de tag. Então, já isolei, né, a informação. Outro macetezinho que a gente pode usar aqui no final, aqui, ó, pode ser que tenha um espaço, 2, né, no nome no texto aqui do arquivo. E para evitar que isso aconteça, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou usar aqui uma função chamada trim. O que ela faz? Basicamente, ela vai pegar todos, se tiver espaço no começo, espaço no final, ela vai apagar esse excesso de espaço, né, dentro da minha linha. E aí vai deixar só o dado mesmo. Ela não vai apagar o espaço normal. Por exemplo, aqui, ó, tem o Banco do Brasil. Esse espaço aqui ela não vai apagar, mas se tivesse espaço aqui no final, ela iria apagar para mim. Por que a gente não usa então para apagar também os espaços do começo? Porque nem sempre ela funciona para esses espaços do começo, até porque isso aqui me parece ser um tab, né? Então não é um espaço comum, por isso que a função trim não funciona para isso. A gente precisou usar esse conjunto aqui de funções. Então beleza, eu agora já tenho esse processo aqui organizado, só que eu preciso, ó, eu vou colocar aqui registro é igual a isso aqui. Então, parei lá, né, dei uma limpada no registro, e agora eu tenho um registro limpo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar tags que estão abertas, mas não estão fechadas. Qual o padrão de uma tag que está aberta, mas não está fechada? Então, eu percebo que toda tag que ela está aberta, mas não está fechada e não precisa ser fechada, ela termina com maior que. Uma tag que foi aberta e foi fechada, ela tem o valor e ela termina também com maior que. E uma tag que ela não foi fechada, ela foi aberta, foi colocado dado, mas não foi fechada, ela não termina com o símbolo de maior que. Então é por aqui que a gente vai pegar ela. A gente vai identificar tags que foram abertas. Então começou aqui com menor que. Tem dados, mas ela não fechou a tag. Ou seja, não tem o símbolo de maior que lá no final. Vou fazer aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então assim, ó, if registro. Vou pegar aqui, ó, mid registro. Aí, onde que começa? Eu quero começar no último caractere, eu quero verificar o último caractere. Então, como é que eu faço? Len, vai pegar a quantidade total de caracteres, certo? Registro. E aqui, 1. Que é isso? Ele vai pegar para mim, essa função, ela faz assim, ó. Ela entra lá no registro. Aí eu dou uma posição para ele, ó, pega essa posição aqui. Nesse caso, a posição len, que é a quantidade total de caracteres, então ele vai pegar a última linha aqui, e eu quero a quantidade de caracteres que eu quero que ele conte para mim. Então ele pega lá o registro, vai no número que eu dei aqui para ele, então aqui tem 52, então a posição 52 é essa aqui, por exemplo. E a partir daqui eu digo quantos caracteres eu quero. Quero 1, então ele vai pegar esse caractere aqui, que é o último. Então se isso aqui for diferente desse símbolo aqui, então quer dizer que é uma tag que precisa ser fechada, tá? Então, eu quero que ele faça alguma coisa com relação a isso. Então, basicamente eu estou perguntando aqui, ó, se o último caractere desse registro for diferente de maior que, então eu estou diante de um registro que precisa fechar a tag. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou pedir para debug.print registro. Então, o que é que eu estou fazendo? Se essa tag precisa de fechamento, eu quero que você imprima ela aqui para mim. Basicamente é isso que eu estou pedindo para fazer, tá? Então, Ctrl T, apagar aqui,
Dá um Ctrl+V para salvar e vamos dar um F5. Um FX, abrir. Pronto. Então vamos ver, ó. Não tem fechamento, não tem fechamento, não tem. Então, ó, parece que a gente encontrou uma forma de isolar apenas as tags que não tem fechamento. Isso é muito bom, porque a gente vai conseguir trabalhar com elas agora. Agora eu quero saber se eu não deixei nada passar. Então eu vou fazer o quê? Vou inverter. Vou colocar aqui, ó, igual, maior que. Então, se o último caractere do registro for maior que, eu quero que ele imprima agora, porque eu quero ver se eu não deixei nada passar. Então eu vou dar um F5 aqui, ó, FX, abrir. Olha lá, só tem as tags únicas, né? Então, a tag aqui que tem a abertura da tag, ó, o fechamento da tag lá no final, que tem a abertura e o fechamento, tá vendo? Então, quer dizer que beleza, a informação tá certinha. Então, ó, a code aqui, ó, que a gente tinha lá, tem informação e tá fechando, ó, info. Então tá tudo beleza aqui, tá? Maravilha. A gente só precisa agora tratar, portanto, a tag que termina diferente de maior que. Então já identifiquei ela aqui. Se a tag for diferente que maior que, então vamos dar um tratamento para ela. Que tratamento que a gente vai dar? Bom, basicamente eu sei que eu preciso imprimir. Vou imprimir aqui de novo só para a gente ver. Trabalhar com elas. Eu sei que eu preciso pegar esses caracteres aqui, ó, e colar aqui, só que colocando uma barra no final. Legal? Então basicamente esse é o meu trabalho. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse registro e a gente vai só adicionar nele essa tag de fechamento. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Lembra, a gente tem aqui a função da direita, esquerda, a função mid, que vai pegar um texto ali dentro, né, no meio da string, e eu vou usar a função esquerda para me ajudar nisso. Então, ó, debug.print, registro e left, que é a esquerda, né? Aí eu vou pegar do primeiro caractere até o caractere onde tem maior que. Então eu vou colocar aqui, eu quero dentro da string registro, eu quero left é o seguinte, ó, dentro dessa função, dessa rotina aqui, desse registro, quantos caracteres você quer que eu traga contando da esquerda para a direita? A gente fez o na right, né, da direita para a esquerda e agora da esquerda para a direita. Então eu quero a quantidade de registros até chegar aqui, ó, até chegar no símbolo de maior que. E a gente já sabe como é que identifica uma posição de um texto específico. Essa função aqui, ó, em str. Então eu vou copiar ela aqui e vou colar ela aqui, ó. Só que eu vou mudar o símbolo para maior que. Então, na posição que tiver maior que, eu quero que você traga a informação para mim, tá? Então, vamos testar isso aqui. Vou pegar aqui, ó, vou apagar tudo que está aqui, vou imprimir, coloca aqui, ó, interrogação, registro. Eu acabei de imprimir aqui essa tag. Então, eu quero completar ela, fechar a tag dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar se essa rotina aqui, ó, se essa função está funcionando direitinho. Interrogação, pulei aqui, ó. Beleza, ele trouxe para mim só a tag, ó, que é justamente o que eu quero. Só que só isso aqui não vai resolver, porque eu preciso dessa tag aqui, só que ela tem que estar fechada. Então, colocar aqui uma barra, tá? Então, menor que barra. Como é que a gente faz isso aqui? A gente vai precisar alterar essa informação. Então, eu vou usar aqui uma outra função chamada replace. O que é que ela faz? É substituir. Sabe quando você vai lá no Excel, dá um Ctrl L, aí você encontra, quando for A com tio, eu quero que você tire o tio, deixa só o A. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou botar aqui replace, abrir parêntese, lá no final, vírgula, vou colocar aqui, ó. Quando você encontrar a tag menor que, tá? Dessa tag que ele trouxe aqui pra gente, desse texto, eu quero que você substitua por menor que barra. Pronto. Então ele vai transformar isso aqui, né, essa tag aqui, numa tag de fechamento. Então vamos testar. Vou lá aqui, enter, olha lá, transformei a tag de abertura numa tag de fechamento. Agora eu só tenho que colar isso aqui e aí vai ficar tudo beleza. Tá? Como é que a gente faz isso? Então, basicamente eu vou ter que o registro, que já está com a tag de abertura, e, né, concatenar com isso aqui que eu construí. Então, basicamente, se eu vier para cá, ó, e pedir para imprimir, ele já vai fazer isso para mim. Olha só, F5, eu vou dar um F8. Ele vai uma linha só. Pronto, olha lá. Ó. Abriu a tag, pegou a informação, fechou a tag. Simples assim, tá? Então, mais um desafio vencido. Vou dar um stop, salvar e vamos testar. Dá F5, selecionar aqui arquivo, abrir. Olha lá, todas as tags que a gente viu que não tinham fechamento, agora ó, elas têm a abertura e tem o fechamento também.
Então, a tag abrindo, tag fechando, tag abrindo, tag fechando, tudo nos conformes exatamente como a gente queria. Show! Agora a gente vai juntar tudo isso, tá? Então, já consegui fazer o tratamento que eu queria no arquivo, nos registros, né? E agora eu preciso juntar. Então, quando ele for diferente disso, eu vou tratar. E quando não for diferente disso? Quando for igual a tag de fechando? Eu quero imprimir também, porque afinal de contas eu estou criando um arquivo TXT. Então eu vou colocar aqui, ó, else, e eu vou colocar debug.print registro. Eu não vou fazer nenhuma alteração. Simplesmente vou pegar o registro do jeito que está, porque ele está certinho, e vou imprimir, tá? Vou manter isso aqui, só para a gente imprimir as 100 primeiras linhas do arquivo completo, para a gente ver se está tudo ok. Então vou dar um F5, arquivo FX, abrir. Pronto, olha lá. Começou no FX, tag de abertura, abertura e encerramento, abertura e encerramento, fechou aqui a tag status que ele tinha aberto aqui em cima. Legal. Então aqui, ó, abriu e fechou. Aqui embaixo, abriu e fechou de novo. Aqui abriu e fechou. Aqui ele abriu uma nova tag, fechou aqui, abriu e fechou, abriu e fechou. Então, ou seja, tá tudo bonitinho aqui no meu arquivo. Ele já está no formato de um arquivo XML. Agora eu só preciso imprimir isso e colocar no formato XML. Para isso, falta um pequeno detalhe, né? Então, no arquivo XML ele tem um cabeçalho diferente. A gente viu que o arquivo FX tem um cabeçalho, que são essas informações aqui, e o arquivo XML também tem um cabeçalho. Então, vamos pesquisar aqui na internet, no Google. Vou colocar aqui, ó, cabeçalho XML. Dá um Enter, clicar aqui, tem alguns exemplos de cabeçalho. E, beleza, essa primeira linha aqui, ó, é o cabeçalho de um arquivo XML. Onde tem a versão do XML e o encode, que é o formato das letras que você está utilizando. Então, eu vou basicamente copiar isso aqui e vou trazer isso aqui, ó, para minha rotina. Então, vou colocar ela aqui, entre aspas, vou colocar aqui, sei lá, teste igual a, entre aspas duplas, e vou colar isso aqui. Beleza. Tá errado, né? Por quê? Porque eu tenho aqui aspas duplas. Então, como é que eu faço para... Essas aspas duplas fazem parte do arquivo, tá? Faz parte do cabeçalho, então eu tenho que mantê-las. Como é que eu faço para evitar esse erro? É simplesmente, eu tenho aqui a de abertura e a de fechamento, e tudo que tiver aqui dentro eu vou dobrar. Então aqui se tem uma, eu vou trocar para duas. Então tem uma aqui, vou colocar duas, uma, vou colocar duas, uma, vou colocar duas. Pronto, resolvi o problema, certo? Então eu vou botar aqui, ó, debug.print, eu vou pedir para imprimir esse cabeçalho para mim, tá? Antes, ele vai abrir aqui o arquivo, já vai imprimir esse cabeçalho, depois ele vai imprimir do registro a registro. Vamos testar, F5, abrir o arquivo, abrir, vamos lá no comecinho, olha lá, já está com o meu cabeçalho de arquivo XML, já está com as tags, então eu já tenho aqui para todos os efeitos um arquivo XML funcional. Só está faltando agora eu salvar ele dentro de um arquivo TXT, né? Eu posso salvar dentro de um arquivo TXT e só mudar a extensão desse arquivo. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai usar agora uma técnica para a gente exportar. Ao invés de a gente imprimir esses dados aqui na janela de verificação imediata, eu vou imprimir ela dentro de um arquivo TXT e mudar a extensão dele para XML. Então vamos fazer assim, ó. Tá, ele vai abrir o arquivo, pronto. Quando ele abre o arquivo, eu já vou usar essa instrução aqui, ó. Open, tá? Arc for output as hashtag 1. Estou dizendo, abra o arquivo, né, o endereço, aquele arquivo, para exportar, para expurgar os dados como arquivo 1. E lá no final, embaixo aqui, ó, eu vou colocar close hashtag 1, ou seja, fechar o arquivo 1. E eu vou só selecionar essa parte aqui, dar um tab para poder ficar organizadinho. Pronto. Então, eu já abri o arquivo aqui. Só que ele vai salvar por cima do nosso arquivo anterior. Eu não quero isso. Eu quero que ele salve um arquivo separado com o formato XML. Então, eu vou trocar o nome dele. Vou chegar aqui, eu vou botar arc, vai ser igual a... Aí eu vou trocar o nome dele aqui, tá? Vou colocar x workbook ponto path. Basicamente é o endereço dessa planilha que eu estou trabalhando aqui. Então eu salvei ela, então ele vai pegar o endereço onde eu salvei essa planilha, passa onde eu salvei ela, e aí eu vou colocar o nome do arquivo que eu quiser. Entre aspas duplas aqui, ó, barra invertida, e agora eu vou botar o nome do arquivo. Vou botar
extrato bancário.xml, tá? Basicamente é isso aqui que eu vou fazer. E aí, ó, eu vou abrir o arquivo. E aí, ao invés de usar o debug.print, eu vou usar essa instrução. Print #1, vírgula. Então, ele já entende que isso aqui é uma instrução para imprimir essa linha aqui, essa informação, dentro do arquivo que eu defini esse endereço aqui para ele. Tá? Dá um enterzinho aqui para descolar. E aqui é a mesma coisa. Então, onde tiver debug.print, eu vou trocar por print #1, vírgula. Vou colar aqui, Ctrl B, salvei. E vou apagar isso aqui, porque eu não quero imprimir só as 100 primeiras agora. Agora eu quero imprimir todas as informações. Vou descolar isso aqui também, só para te deixar organizadinho, né? Não ficar uma coisa assim muito em cima da outra. Pronto. Então, basicamente, esse é o código, né? Ou as linhas, você vê que é meia dúzia de linha de código aqui, que eu vou utilizar para transformar esse arquivo OFX num arquivo XML. Então, agora a gente vai testar para ver se está funcionando. Então, vou dar um depurar aqui, ó. Beleza, não tem nenhum erro de lógica. E agora a gente vai dar um play. Selecionar o arquivo. Vou cancelar aqui. Vou colocar aqui de lado, que eu quero que vocês vejam o arquivo nascendo, tá? Tem o conversor, que é a planilha que a gente está usando agora. A gente tem aqui o arquivo original. E eu quero que vocês vejam esse arquivo XML nascendo. Vou dar um F5. Vamos selecionar o arquivo OFX. Abrir. Ah, tá. Porque eu já tinha rodado essa rotina antes. Então, dá um end aqui, ó, para ele zerar tudo que tiver na memória. E agora a gente testa de novo. Vou colocar essa planilha aqui de lado também, para ele não ofuscar aqui a nossa planilha, nossa pasta. Vou dar um F5. Vamos ver se vai agora. Abrir. O arquivo já foi aberto, tá? Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá. É porque é o seguinte. Eu criei o arquivo antes de abrir ele, né? Então a gente vai ter que mover essa parte para dentro dessa parte de cá. Então, espera aí que a gente vai corrigir isso. Dá um stop. Pronto. Então aqui ele pega o arquivo, importa as informações e aí ele vai passar registro por registro. Nesse caso, se eu colocar aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai imprimir essa primeira linha todas as vezes. Se tiver 1000 linhas, ele vai imprimir 1000 vezes. Então a gente vai voltar para o que estava antes, por uma questão de conveniência. Eu vou chamar aqui de OFX novamente. Então eu vou dizer, ó, cadê o aqui? OFX é igual a isso aqui. Pronto. E agora eu coloco aqui OFX, são os dados que eu quero, né? Embaixo. Pronto. E eu não vou ter mais esse problema, tá? Porque eu abri o arquivo, peguei todas as informações dele, trouxe para a variável OFX, aí eu abro. Inclusive, isso aqui eu tenho que abrir mais embaixo. Espera aí. Abrir aqui. Não, vou trocar o nome também depois. Trocar aqui o nome. Pronto. Então, ó, vamos lá. Eu pego todos os endereços, guardo na variável arts. Pego o primeiro arquivo, abro ele, importo todos os dados para a variável fx. Eu troco o nome, o endereço, né, da variável arc. Abro ela. Abro essa variável arc aqui. Poderia fazer diferente, dar um nome diferente, por exemplo, essa variável, e teria resolvido o problema também, tá? Mas o que eu resolvi fazer nesse formato aqui para a gente reaproveitar a variável. Então, ó, abro lá o arquivo, imprimo já a primeira linha, o cabeçalho, e aí eu entro no registro a registro e vou imprimindo ele também dentro do meu arquivo. Deixa eu depurar para ver se está tudo ok. Tudo ok, Ctrl B para salvar, e agora a gente vai. Então, abri o arquivo, imprimi o cabeçalho, e agora eu vou imprimir cada um dos registros e depois eu encerro lá no final. Então, fechar aqui, Ctrl B. Eu vou dar um seta para cá, mas ele já até criou aqui para mim o XML. Então eu vou apagar, deletar isso aqui e vamos de novo. F5, selecionar aqui, abrir. Pronto, já gerou, ó, não deu mensagem nenhuma. Vamos abrir aqui e agora ó, tem um erro. Tá? Então, isso aqui eu deixei de propósito para vocês se ligarem numa coisa. Esse arquivo, ele
é dando erro de encode, tá? Na linha 41, coluna 7. Então, o que é isso? Basicamente, eu vou ter que abrir esse arquivo, eu gosto de usar o Notepad++ aqui, e eu consigo ir direto lá na linha 41. Então, Ctrl G, 41, e eu já caí na linha. Tô aqui, ó. Então tem esses caracteres estranhos aqui, ó. Tá vendo? Caractere bem diferente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu tenho que transformar esses caracteres em algum caractere diferente, tá? Então, por exemplo, aqui na linha 41 é depósito online. Então, aqui seria uma letra O com acento agudo. Então, eu vou fechar aqui e eu vou ter que substituir isso. A gente usou lá o replace, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Nesse caso, deixa eu tentar abrir ele com um bloco de notas mesmo, para ver se o caractere está estranho assim mesmo. Ctrl G, 41. Ó, tá aqui, ó. Ó, tem a letra O com acento agudo. Então, eu vou substituir essa letra O com acento agudo pela letra O normal. Só que se eu for fazer isso um a um, vai ficar bastante demorado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar também uma função, uma rotina, para fazer essa substituição para a gente de forma automatizada. Então, vou apagar aqui. E, basicamente, a gente vai precisar usar uma instrução. Eu tenho uma função aqui que faz isso já para mim, ó, aqui na minha variável utilitários, que é essa aqui, ó, que é tratar a acentuação. Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu pego um texto, eu recebo um texto, e aí eu uso a função replace, falo, vai lá no texto. Quando você encontrar A com acento agudo, A maiúsculo com acento agudo, muda para A maiúsculo apenas, sem um acento. E aí, beleza, o texto aqui mudou, tá? Então, pegou o texto, trocou essa informação, guardou na variável texto. O de baixo faz a mesma coisa. Tem a letra E com acento agudo? Tem. Troca para a letra E normal e guarda na variável texto. Então, ele vai passando de um para o outro até o final. Então, todos os caracteres que eu consegui identificar foram esses. Só para maiúsculos e minúsculos. No caso do FG, ele só tem maiúsculo, tá? Mas como eu uso isso aqui para outras coisas também, então eu tenho para maiúsculo e para minúsculo. Então, basicamente, eu vou usar essa função aqui para pegar registro a registro, linha a linha, verificar se tem esses caracteres estranhos e mudar eles automaticamente. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou ir para cá. E aonde é a linha, o registro? É aqui, ó. Então, aqui é onde eu transformo o registro, tá? Então, eu pego ele lá, tiro os espaços no começo e tal. Vou substituir também os caracteres que eu não quero, né? Então, com acento agudo, com acento circunflexo. Então, eu vou fazendo essas substituições aqui. Então, eu vou usar essa função. Útil, ponto, tratar a acentuação. Vou fechar aqui, ó. Poxa, o que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. É uma função, ok. Ah, tá tudo certo. O que é que eu tô deixando passar? É que eu esqueci de fechar aqui o... Não. Ah, tinha parêntese demais, né? Deixa eu ver se é isso. Vou apagar aqui. Oxente. Deixa eu voltar. Quando tá tudo errado, a gente faz assim. A gente volta para onde estava funcionando. Ah, tá. A função trim, a trim eu acabei substituindo ela. Então é aqui, ó. Útil, ponto, tratar a acentuação. Ele apagou a trim, tá vendo? Então, dá um Ctrl Z aqui, ó. Ele jogou tudo junto. Não é isso que eu quero. Então, tratar a acentuação, abrir parêntese. Lá no final, eu fecho parêntese. Pronto. Aí eu não perdi aqui a minha função trim. Vou dar um salvar aqui. Vamos depurar. Tudo ok. E vamos novamente testar aqui. F5. Selecionar o arquivo FX. Abrir. Já girou aqui. Olha lá. É um arquivo XML agora. Tá? Então, todas as informações, todas as transações bancárias estão aparecendo aqui nesse arquivo. Um arquivo bastante grande, inclusive, né? Tem bastante linha. E agora eu posso utilizar todo o conhecimento que eu já tenho sobre como trabalhar com arquivo XML para extrair as informações que eu quero dentro desse arquivo. Então, consegui transformar em um arquivo que era FX, agora um arquivo XML, tá? Só um detalhezinho, eu gosto sempre de fazer isso, gosto de ensinar vocês também, que é usar aqui, ó, din início as date. E aí, depois que eu selecionar os arquivos, eu vou colocar aqui o início igual a now, que é agora, né?
E lá no finalzinho eu gosto de avisar o usuário, ó, terminei de gerar seu arquivo, tá? Então, ó, message box. E vou colocar aqui a mensagem. Conversão concluída com sucesso. E aqui eu vou colocar um IBBCRLF 2 vezes, né? Que é pra gente dar um enter aqui, quebrar a linha. E eu vou colocar aqui, ó, tempo decorrido, os pontos espaço e format now, que agora é quando terminou de fazer a execução, menos início. E aqui o formato 5 letras T, 1, 2, 3, 4, 5, fechou aqui o parêntese, eu vou dizer o tipo de janela que eu quero que apareça, VB Information. E aqui eu posso colocar um título pela janela. Título pela janela. Processo concluído. Ou conversão de arquivo OFX. Ctrl B aqui. Pronto. E aí, quando ele terminar o processo, ele vai simplesmente me dizer, ó, concluí aqui, tá? Beleza. Deixa eu apagar aqui o arquivo. F5. Abrir. Pronto, lá. Conclusão, conversão concluída. Tempo decorrido, 0 segundo. Ok. Agora eu já posso utilizar esse arquivo, importar ele com biblioteca de XML, pegar a tag que eu quero trabalhar e tal, extrair todas as informações que eu preciso. Já está no formato direitinho aqui, certinho, que a gente precisa. Fechado? Então, basicamente, é assim que vocês vão fazer para transformar um arquivo OFX num arquivo XML. Então, vou voltar para a gente finalizar a nossa live e fica aí. De volta aqui e você acabou de saber, de descobrir como é que faz para transformar um arquivo OFX num arquivo XML. Isso é bastante útil se você atua, por exemplo, no setor contábil de uma empresa. Então, eu falei já no início da live, mas nunca é demais repetir. Com esse conhecimento, você vai ser capaz, por exemplo, de fazer a conciliação, automatizar a conciliação bancária aí do seu dia a dia e até de importar essas informações diretamente para o seu sistema de contabilidade. Então, um conhecimento bastante útil, bastante valioso aí para gerar tempo, né, para acelerar a rotina de trabalho, não só acelerar, como também dar mais precisão, né? Então, é muito legal quando a gente consegue fazer o nosso trabalho de forma mais rápida e também de forma mais precisa. Então, tá aí para vocês entregar o conteúdo. Eu espero vocês na próxima live. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e a gente se vê na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.